Vamos dar continuidade aos nossos estudos. O tema hoje é a continuidade da nossa aula anterior, que foi a SAI, Sistematização da Assistência em Enfermagem, mas ampliaremos um pouquinho mais do nosso conhecimento na SAI, mas agora com ênfase ao diagnóstico de enfermagem. A SAI é a organização do trabalho profissional quanto ao método, quanto ao pessoal e quanto a instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. E o processo de enfermagem é o método de trabalho da enfermagem, a organização desse trabalho através de recursos materiais e recursos humanos. Sistematizar significa tornar algo ordenado, organizado. É tornar coerente com determinada linha de pensamento. Linha estas que alicerçam a implantação da sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem, trazendo um caráter científico à prática de enfermagem. Onde será que deve ser realizado o processo de enfermagem? Ele deve ser realizado de modo ordenado e sistemático em ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. O processo de enfermagem é um instrumento, apenas um instrumento. Os conteúdos e estratégias por ele veiculados, cujas qualidades dependem dos saberes e dos contextos da enfermagem, é que serão os responsáveis pela qualidade do cuidado. O processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando a assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo interrelacionamento e dinamismo de suas fases ou passos. Vamos recordar as etapas do processo de enfermagem? Então, esse processo de enfermagem, a primeira etapa é o histórico de enfermagem ou coleta de dados. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. A terceira é o planejamento da assistência de enfermagem. O quarto é a implementação dessa assistência de enfermagem. E a última, que é a quinta etapa, é a avaliação ou evolução da assistência de enfermagem. Para vocês recordarem, então, o que é o histórico de enfermagem, a primeira etapa do processo de enfermagem? É o processo de coleta, agrupamento e verificação e comunicação dos dados sobre o sujeito do cuidado, do paciente, com o propósito de estabelecer dados sobre o nível de saúde e doença, identificar práticas de saúde, determinar a história da doença, expectativas e objetivos. Na coleta de dados, nós vamos obter através do exame físico de enfermagem, através da história de enfermagem, realizando uma entrevista, e de resultados laboratoriais e testes diagnósticos. Onde as fontes para coletar esses dados pode ser do próprio indivíduo, do paciente, da família, membros da equipe de saúde, através de prontuários, anotações, dados da própria literatura. O que é necessário para diagnosticar as respostas humanas ou para desenvolver esse diagnóstico de enfermagem? É necessário um pensamento crítico, que é uma dimensão da inteligência em enfermagem para o processo diagnóstico, um conhecimento científico. O pensamento crítico em enfermagem é um componente essencial da responsabilidade profissional e da qualidade da assistência de enfermagem. Ele é empregado para fazer interpretações precisas das respostas humanas, de forma que as ações, as intervenções sejam mais apropriadas e que os resultados sejam positivos. O risco de baixa precisão está sempre presente, porque as interpretações do profissional às respostas desses pacientes são impressões subjetivas ou diagnóstico das experiências de outras pessoas. Vamos conhecer um pouquinho da história do diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem foi introduzido pela primeira vez na literatura da enfermagem em 1950. E em 1953 foi proposto a formulação do diagnóstico de enfermagem e um plano de cuidado de enfermagem individualizado para tornar a enfermagem mais criativa.
Isso enfatiza a prática independente da enfermagem, quando comparada com como a prática era, né, guiada somente pelas prescrições médicas. Então, como prática de enfermagem, nós vamos ter, por exemplo, orientações ao paciente e alívio dos sintomas. E também exemplo de práticas de enfermagem, né, devido às prescrições médicas, como, por exemplo, a administração de medicamentos e líquidos endovenosos. A enfermagem profissional, inicialmente, não apoiava os diagnósticos de enfermagem. Então, por tal fato, poucas enfermeiras e enfermeiros utilizavam os diagnósticos de enfermagem na prática. E, inicialmente, né, o processo de enfermagem tinha apenas 4 fases. Mas como aqueles profissionais que aplicavam o diagnóstico de enfermagem na prática, eles perceberam que era necessário ampliar esse processo de enfermagem. Então, eles sentiram a necessidade de reformular as etapas do processo de enfermagem. E aí, né, perceberam que não podia, então, planejar e intervir corretamente se não conhecesse os problemas aos quais estavam lidando. E aí, no entanto, começaram, então, a aplicar o processo de enfermagem, né, dentro o diagnóstico de enfermagem, já com 5 etapas. A primeira Conferência Nacional sobre Diagnóstico de Enfermagem identificou e definiu 80 diagnósticos de enfermagem. A lista continua crescendo com base nas pesquisas de enfermagem e também trabalhos dos membros, né, da NANDA, que é a Associação Internacional de Diagnóstico de Enfermagem da América do Norte, que a gente resume na sigla NANDA, né, na palavra NANDA, -I de internacional. No Brasil, quem introduz a expressão diagnóstico de enfermagem foi Wanda Horta, em 1960, motivada pela teoria da motivação humana de Maslow, e ela desenvolve as teorias das necessidades humanas básicas. E também é ela que introduz uma nova visão de enfermagem brasileira através da sistematização da assistência de enfermagem. Pesquisas no campo do diagnóstico de enfermagem continuam crescendo e aumentando. Como resultado, a NANDA-I desenvolveu continuamente e adiciona novos diagnósticos à sua listagem. A padronização dos diagnósticos de enfermagem possui vários propósitos na prática de enfermagem. Entre eles, podemos citar, fornecer uma definição precisa do problema do paciente, que propicia a enfermagem e outros membros da equipe de saúde em uma linguagem comum para a compreensão das necessidades desse paciente. Permitir que a equipe e outros profissionais comuniquem-se entre si por escrito, ou também pode ser por via eletrônica, por exemplo. Um outro propósito é distinguir o papel do enfermeiro, da enfermeira, do papel do médico ou outro profissional de saúde. Também ajudar o enfermeiro ou enfermeira a focar no âmbito da prática de enfermagem, além de promover o desenvolvimento do conhecimento em enfermagem. E um outro propósito é promover a criação de diretrizes, práticas que refletem a essência da enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem descrevem, portanto, os problemas de saúde atual ou potencial dos pacientes, que são solucionados pelas intervenções de enfermagem. Cada diagnóstico de enfermagem tem uma etiologia, ou seja, uma causa ou fatores relacionados que contribuem para manter o problema. Sua resolução ou modificação serve como foco para a intervenção de enfermagem. Temos como definição de diagnóstico de enfermagem apresentado pela NANDA como o diagnóstico de enfermagem sendo um julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos processos vitais ou aos problemas de saúde reais ou potenciais, os quais fornecem a base para a seleção das intervenções de enfermagem, para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. A NANDA é uma coleção de diagnóstico de enfermagem. Da mesma forma que o CID, que significa Classificação Internacional de Doenças, é um código que descreve as reações dos pacientes às doenças.
É estruturada dividindo-se em reações a partir das respostas humanas e descreve problemas de saúde reais ou potenciais que os enfermeiros, em virtude de sua formação e também de sua experiência, são capazes e legalmente habilitados para tratar. A linguagem da Ananda Internacional é uma forma de ajudar os profissionais na comunicação das experiências vividas pelo paciente às outras pessoas. Além disso, também aumenta a contribuição ao cuidado do paciente através da classificação dos fenômenos que são pertinentes a essa profissão. Hoje temos 234 diagnósticos de enfermagem, que são agrupados em 13 domínios e 14 classes, onde os domínios são os ramos de conhecimento, de influência ou de indagação. E as classes são as subcategorias dos domínios, que partilham características comuns. A intenção de se criar um sistema uniformizado, de diagnóstico em enfermagem é, segundo seus organizadores, essencial para dar continuidade à assistência ao paciente e também possibilitar a comunicação entre as necessidades do paciente e os enfermeiros responsáveis. Permite também uma maior uniformidade, entre os critérios de diagnóstico e dá aos profissionais da área uma maior uniformidade nos parâmetros de descrição das necessidades do paciente. E ainda aumenta o profissionalismo da enfermagem como uma ciência, de conhecimentos um tanto quanto específicos na área. Na prática de enfermagem, é importante que o enfermeiro e enfermeira conheçam os diagnósticos de enfermagem, suas definições e características definidoras para estabelecer diagnósticos, seus fatores relacionados pertinentes aos diagnósticos e as intervenções adequadas para tratar esses diagnósticos. A figura representa os domínios e as classes no diagnóstico de enfermagem. Vixe! E agora? Preciso decorar tudo isso? Decorar? Não. Então não precisamos decorar. O enfermeiro e a enfermeira precisam saber onde buscar essas informações, como acessar essas informações facilmente dentro da instituição onde trabalha, pois a informação é muito extensa para ser memorizada, para ser decorada. São fontes de informações sobre o diagnóstico de enfermagem os professores, as enfermeiras especialistas na área, sistemas de documentação e algumas instituições, diretrizes, protocolos. A experiência também é uma grande aliada em diagnóstico de enfermagem. Aprenda também com os pacientes de quem cuida. A aplicação de atitudes e padrões de pensamento crítico ajuda o enfermeiro e a enfermeira a ser completo, abrangente e precisa colocar na prática em seus pacientes a identificar os diagnósticos de enfermagem. A Ananda identifica 3 tipos de diagnóstico, sendo eles diagnósticos reais, diagnósticos de risco e diagnóstico de promoção à saúde. E o que vem a ser, então, o diagnóstico de enfermagem real? É o diagnóstico que descreve respostas humanas a condições de saúde ou processos de vida que existem em uma família, indivíduo ou comunidade. A seleção de um diagnóstico real indica que existem dados de investigação suficientes para estabelecer o diagnóstico de enfermagem. Já o diagnóstico de enfermagem de risco é aquele que descreve respostas humanas a condições de saúde ou processos de vida que podem desenvolver em um indivíduo, família ou em uma comunidade vulnerável. Os diagnósticos de riscos não têm fatores relacionados ou características definidoras, pois ainda não ocorreram. No entanto, ele é um fator de risco. Ele tem fator de risco. Os fatores de risco são elementos que colocam o indivíduo, família ou comunidade em risco de um problema de saúde. Assim, podemos dizer que os fatores de riscos, então, são fatores relacionados ao diagnóstico que ajuda no planejamento, dos cuidados de prevenção. E aí, o último diagnóstico de enfermagem é o de promoção da saúde,
que é justamente aquele em que o indivíduo, família ou comunidade apresenta uma motivação, um desejo, uma prontidão de melhorar seu estado de bem-estar. Isso é expresso em sua disposição para melhor comportamentos específicos de saúde, por exemplo, nós podemos citar a nutrição e a atividade física. Resumidamente, então, podemos dizer que o diagnóstico real são as alterações que estão ocorrendo com o indivíduo, família ou comunidade. O diagnóstico de risco são os que o indivíduo, a família ou comunidade estão suscetíveis ao adoecimento. E o diagnóstico de promoção da saúde é aquele com que o indivíduo, família ou a comunidade tem o desejo de realizar ações e promover a saúde através de hábitos saudáveis. Para desenvolver os diagnósticos de enfermagem, temos alguns componentes, algumas estruturas de que ele é composto. Então, ao comunicar um diagnóstico de enfermagem, é importante usar a linguagem adotada dentro da instituição a qual se trabalha. Grande parte das instituições usam o formato de 2 partes ao descrever um diagnóstico de enfermagem, que é o título do diagnóstico, né? Seguido por um fator relacionado. Esse título é um dos componentes, né, do diagnóstico, assim como também os fatores relacionados. O título diagnóstico é o nome do diagnóstico de enfermagem aprovado pela NANDA. Descreve a resposta do paciente às condições de saúde. E o fator relacionado é identificado a partir dos dados da investigação do paciente. Portanto, é o motivo pelo qual o paciente está apresentando o diagnóstico de enfermagem. E está associado à resposta real ou potencial do paciente para o problema de saúde e pode mudar pela aplicação de intervenções, né, das ações de enfermagem específica. O termo relacionado a indica que a causa, né, a etiologia contribui ou está associada ao diagnóstico. A etiologia ou fator relacionado com o diagnóstico de enfermagem sempre está no domínio da prática de enfermagem e é condição que responde às intervenções de enfermagem. A enfermagem direciona as intervenções a comportamentos ou condições que ela é capaz de tratar ou gerenciar. Então, preste bastante atenção nisso daqui, né? Ela somente irá traçar intervenções onde ela é capaz de realizar essas ações. O processo de diagnóstico resulta na formação de um título completo que o permite que tanto o enfermeiro quanto a enfermeira desenvolvam o plano de cuidados apropriado e individualizado. Outro componente de diagnóstico de enfermagem são as características definidoras. Então, todos os diagnósticos da ANANDA Internacional têm uma definição. A definição descreve as características da resposta humana identificada como sinais e sintomas. Então, o enfermeiro, né, a enfermeira cita as definições de diagnóstico de enfermagem para ajudar a identificação correta do diagnóstico de enfermagem. Veja um exemplo de como prescrever o diagnóstico de enfermagem. Então, o diagnóstico de enfermagem ele tem de ter o título, os seus fatores relacionados, mais a característica definidora. Então, um exemplo, né? Comunicação verbal prejudicada, relacionada à fraqueza musculoesquelética, evidenciada por fala com dificuldade e dificuldade de fazer expressões faciais. Este daí é um exemplo. O outro componente diagnóstico são os fatores de riscos. Os fatores de riscos diagnósticos estão relacionados a eventos de vulnerabilidade. Por exemplo, a inserção de sonda vesical de demora tem risco para desenvolver uma infecção. Para ficar mais fácil a compreensão de vocês, vamos fazer uma comparação entre o diagnóstico médico e o diagnóstico de enfermagem. Então, o diagnóstico médico, ele descreve o processo de doença, ele é orientado para a patologia, ele mantém-se constante e é uma guia de ações médicas. Ele completa o diagnóstico de enfermagem,
e é um sistema de classificação bem definido. Enquanto o diagnóstico de enfermagem, ele descreve uma resposta individual, ele é orientado para o indivíduo e ele muda com as respostas das intervenções, é guiado o cuidado independente e ele completa o diagnóstico médico e ainda não é universalmente aceito. Como exemplo de diagnóstico médico, nós temos pneumonia traqueobronca ineficaz. E como exemplo de diagnóstico de enfermagem, podemos citar eliminação. Podem ocorrer erros no processo de diagnóstico de enfermagem durante a coleta de dados, a interpretação e análise de dados, durante o agrupamento dos dados e no ato de selecionar os títulos de diagnóstico. E aqui encontram-se, então, alguns maiores fontes de erros, que aí vocês depois deem uma lida, né, e observem as maiores fontes de erros de diagnóstico de enfermagem. Agora atente-se aos exemplos de diagnóstico de enfermagem. No exemplo 1, temos mobilidade física prejudicada relacionada à depressão severa, evidenciada pela inabilidade de mover-se significativamente no leito. Exemplo 2, déficit de volume de fluido relacionado com a diminuição da ingestão oral e vômitos, evidenciado por mucosas secas, turgor diminuído, diurese concentrada na cor e apenas 400 ml nas 24 horas. Terceiro exemplo, risco de infecção relacionado ao catéter venoso em membro superior esquerdo, há dias, com sonda vesical de demora, também há dias, e punção intramuscular de 8 em 8 horas para medicação. E o quarto exemplo é a intolerância à atividade relacionada com a dor persistente, evidenciada por andar somente no quarto. Vamos praticar um pouco. Me diga qual é o diagnóstico com as seguintes evidências: incontinência, urgência nictúrica, excitação, frequência, disúria, retenção. Agora tentem fazer. Se vocês forem bons de memória, vão lembrar que tivemos um exemplo anteriormente desse diagnóstico de enfermagem. Aqui está o diagnóstico de enfermagem. Espero que todos vocês tenham acertado. Então, o diagnóstico é eliminação urinária prejudicada. Vamos novamente. Qual é o diagnóstico de enfermagem para as evidências: distensão de veia jugular, hemoglobina e hematócritos diminuídos, ganho de peso num curto período, dispneia ou respiração curta, sons respiratórios anormais com ruídos adventícios como estertores e crepitações, derrame pleural, ortopneia, congestão pulmonar, mudança no estado mental, alteração da pressão arterial, oligúria, alterações da densidade urinária, edema e anasarca. Qual será o diagnóstico? Coloque a mente para funcionar. E aí, acertaram mais esse diagnóstico? Muito bem. Então, o diagnóstico é volume de líquidos excessivos. Assim terminamos de caracterizar o diagnóstico de enfermagem e sua estrutura, que é composta por título, características definidoras e fatores relacionados. Agora seguimos com as etapas do processo de enfermagem. Falamos um pouquinho do histórico de enfermagem, acabamos de especificar o diagnóstico de enfermagem e a terceira é o planejamento de enfermagem, que é a determinação de um plano de ação para assistir ao sujeito a alcançar um objetivo. E são estabelecidos prioridades, do conceito de triagem, de hierarquia das necessidades de Maslow e também de um plano terapêutico. E estabelece os objetivos a curto prazo, a longo prazo ou a critérios de resultados ou resultados esperados. E eles têm os objetivos na área de domínio como cognitivo, afetivo e psicomotor.
Então, o planejamento ele tem objetivos que devem expressar de forma clara uma intenção, né, e descrever características tanto mensuráveis e observáveis, para a necessidade de identificar um comportamento final. E ele também tem como um plano de ação que deve estabelecer em suas perguntas, em suas metas, né, responder o como, onde, quando e porquê. A quarta etapa do planejamento estratégico é a implementação. Então, nessa implementação é a hora de colocar o que foi planejado, o que foi traçado em prática. Então, vamos lá, né? Mãos à obra. E a última etapa do planejamento estratégico é a avaliação ou evolução da assistência de enfermagem, que deve estar presente em todo o processo, e é nessa etapa que se identifica a necessidade de alterar o plano, né, o planejamento. E aí, pessoal, olha, uma grande coisa que vocês não podem esquecer é que todas essas etapas, elas são interrelacionadas, tá ok? E assim chegamos ao final do nosso conteúdo de hoje. Bons estudos para todos!